Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Gol de Canela. O vídeo de hoje está muito curioso. Na oportunidade, vamos relembrar alguns jogadores que bateram na trave na eleição de melhor jogador do ano promovida pela FIFA, mas que poucas pessoas lembram deste feito. Aproveite e deixe aqui nos comentários quais destes casos vocês lembravam e se alguns desses jogadores citados foram injustiçados, beleza? Então confere só! É impossível começar o vídeo de hoje sem citar o nome de Jean-Pierre Papin. Considerado um dos maiores atacantes do futebol francês, ele por pouco não foi eleito o melhor jogador do mundo pela FIFA em 1991, na primeira premiação concedida pela entidade. Na escolha, Papin acabou ficando na segunda posição, com 113 votos, apenas 15 a menos que o alemão Lothar Matthaus, que ficou com o prêmio. O atacante francês havia vivido naquela temporada talvez uma das melhores fases de sua carreira. Liderou o Olympique de Marseille rumo à decisão da Liga dos Campeões, onde também terminou como artilheiro. Além disso, antes da eleição da FIFA, ele faturou a bola de ouro da revista francesa France Football, com mais do triplo de pontos de Matthaus. Jean-Pierre Papin ainda participaria da eleição de 1992, porém terminaria fora do top 3. Depois do grande feito, ainda passou por clubes como Milan e Bayern de Munique, até voltar ao futebol francês em 1996. Pendurou as chuteiras de maneira definitiva apenas em 2009, já com 45 anos, com a camisa do Biganos, um clube semi-amador lá da França. No centenário da FIFA, Papin foi lembrado como um dos 125 melhores jogadores da história do futebol. Agora, se você é daqueles que se espantou com a escolha do zagueiro Fábio Cannavaro como o melhor jogador do mundo em 2006, é porque não lembra que em 1995 outro defensor quase havia conseguido este mesmo feito. Na ocasião, o italiano Paolo Maldini perdeu o prêmio máximo para George Weah, seu companheiro de Milan, que já havia vencido todos os principais prêmios individuais em disputa naquela temporada. Maldini, na época com 27 anos, recebeu um total de 80 votos, contra 170 do atacante africano. Apesar de não ter conquistado nenhum título naquela temporada, a participação do italiano na eleição da FIFA coroou uma temporada bastante regular do jogador, que havia participado de 43 jogos e marcado 2 gols. Paolo Maldini ainda ficaria entre os melhores jogadores do mundo em 2 ocasiões, em 1996 e 2005, mas terminaria na 7ª e na 9ª posição, respectivamente. Depois disso, ele ainda construiria uma carreira ainda mais vitoriosa no Milan e na seleção italiana, somando mais de 1000 jogos com as 2 camisas, além de ter conquistado diversos títulos internacionais. Ele encerrou sua carreira em 2009, aos 41 anos, e hoje, aos 51, ainda segue ligado aos rossoneiros, trabalhando como diretor técnico. Poucas pessoas lembram, mas em 1997, na eleição que escolheu Ronaldo pela segunda vez consecutiva o melhor jogador do mundo, outro brazuca também estava na disputa por este prêmio. No caso, o lateral esquerdo Roberto Carlos. Voando no Real Madrid na época, Roberto acabou ficando na 2ª posição, perdendo a disputa para Ronaldo com uma diferença de mais de 400 pontos. Apesar disso, assim como no caso de Maldini, sua escolha como o 2º melhor jogador do mundo foi um feito enorme, em uma premiação que sempre prestigiou mais jogadores do meio para frente. Após o feito, Roberto Carlos acabou seguindo sua carreira no Real Madrid até 2007, quando a partir daí começou a acumular passagens por Fenerbahçe, Corinthians e Anzi da Rússia, onde se aposentou oficialmente em 2012. Ele tem hoje 46 anos e trabalha na diretoria do Real Madrid. Outro grande jogador que quase beliscou o prêmio de melhor jogador do mundo foi o inglês David Beckham. Em 1999, após ter conquistado a Premier League, Copa da Inglaterra, Liga dos Campeões da UEFA e Mundial de Clubes com a camisa do Manchester United, o meia foi escolhido o 2º melhor jogador do mundo, em uma eleição que teve Rivaldo como grande vencedor.
Na votação, Beckham somou 194 votos, contra 543 do brasileiro. Como consolo, o meia inglês teve pelo menos naquela temporada a conquista do prêmio de melhor jogador da Europa no ano, concedido pela UEFA. Ele voltaria mais uma vez a ser escolhido como o segundo melhor jogador do mundo em 2001, e nesta ocasião, por pouco, não ficou com a premiação máxima. Perdeu para o português Luís Figo, em uma das votações mais equilibradas da história. Enfim, após essas indicações que de certa forma marcaram sua carreira, Beckham ficaria no Manchester United até 2003, quando o Real Madrid resolveu desembolsar 25 milhões de euros para contar com ele no elenco. Ainda jogaria no Los Angeles Galaxy, Milan e PSG, até se aposentar do futebol em 2013. Aos 44 anos, Beckham se dedica na administração de sua fortuna e, claro, da sua mais nova aquisição, o Inter Miami, que deve começar a jogar a Major League Soccer dos Estados Unidos em 2020. Muita gente lembra que Oliver Kahn foi eleito o melhor goleiro da Copa do Mundo de 2002, mesmo após ter tomado um frangaço na final, certo? Mas quem aí recorda que o próprio também concorreu lado a lado com Ronaldo pelo prêmio de melhor jogador do mundo naquela temporada? Pois é, amigos, o alemão na ocasião foi eleito o segundo melhor jogador do mundo, na eleição que coroou Ronaldo Fenômeno como grande vencedor. No total, Kahn somou 171 pontos, contra 384 do brasileiro. Esta foi a primeira vez na história que a FIFA tinha um goleiro entre os 3 primeiros, concorrendo ao prêmio máximo da entidade. Oliver Kahn deixou o futebol em 2008, aos 39 anos, depois de 14 anos usando a camisa do Bayern de Munique. Hoje, aos 50, ele foi recentemente anunciado como futuro diretor esportivo do clube alemão. Ele deve assumir o cargo somente em 2022, por questões burocráticas. Por 2 vezes seguidas, o francês Henry bateu na trave no prêmio de melhor jogador do mundo. Em 2003, o jogador, na época peça importantíssima do Arsenal, perdeu a eleição para o compatriota Zidane, do Real Madrid, por uma diferença de 78 pontos. Naquela temporada, considerada uma das melhores de toda a sua carreira, Henry havia feito 32 gols e dado 24 assistências em todas as competições. Números pra lá de surpreendentes, porém não suficiente para bater Zidane. Já em 2004, após ter conquistado a Premier League de forma invicta com o Arsenal, perdeu o prêmio de melhor jogador do mundo para Ronaldinho Gaúcho. Na votação, o francês acumulou 552 pontos, contra 620 do brasileiro. Nas temporadas de 2005, 2006 e 2007, ele ainda figuraria entre os 10 melhores do prêmio, mas nada passou disso. Já sofrendo com uma série de lesões que começaram a atrapalhar em muito a sua carreira, Henry ainda jogaria por Barcelona, New York Red Bulls e ainda teria um rápido retorno ao Arsenal, até resolver se aposentar em 2012. Atualmente com 42 anos, ele vem se dedicando à carreira de treinador. Após Henry ter ficado perto do prêmio, em 2005 foi a vez de Frank Lampard passar pela mesma situação. Concorrendo com Ronaldinho Gaúcho e Samuel Eto'o, o inglês levou para casa na ocasião o troféu de segundo melhor jogador do mundo. Com 306 pontos, ele teve quase 3 vezes menos votos que o brasileiro, que faturou ali o seu segundo prêmio da FIFA na carreira. Lampard chegou para a disputa credenciado como o melhor jogador da Inglaterra em 2004 e 2005 e era apontado por muitos como um dos melhores jogadores europeus naquele momento. Mas vale destacar, mesmo com a derrota, a indicação no prêmio mais importante do futebol só enriqueceu a brilhante e vitoriosa carreira de Lampard. Considerado o maior artilheiro da história do Chelsea, com 211 gols, o meia ainda passou pelo New York City e Manchester City, até deixar os gramados em 2017. Com 41 anos, Frank Lampard é o atual técnico dos Blues. Se você gostou do vídeo e ainda não é um inscrito, se inscreva então no Gol de Canela. Até mais!